Olá, iniciar mais uma aula de Geografia, terceiro ano, dando continuidade sobre geopolítica dos recursos naturais. Vou falar sobre geopolítica dos recursos minerais e energéticos. Que eu vou estar falando da importância dos recursos minerais, tá? Que são as matérias-primas que são retiradas de alguns países, principalmente de energia, tá? Que é de extrema importância, tá? Para a população e para a sociedade. Então, a energia é indispensável às sociedades, tá? Seja para o uso industrial ou seja para o uso doméstico. Então, nós precisamos de energia, tá? É de extrema importância, tanto para a nossa sobrevivência, uso doméstico, tá? Tanto para o uso industrial, na industrialização, tá? Na fabricação de objetos, tá? Então, tanto os recursos minerais quanto os recursos energéticos, eles são de extrema importância para a nossa sobrevivência. A geopolítica dos recursos minerais e energéticos, tá? A energia é indispensável, tá? Às sociedades, como eu já havia falado. O conhecimento e o domínio das técnicas, tá, de transformação dos recursos naturais em fontes de energia têm sido fatores de estímulo para o desenvolvimento de muitos países. Então, o que acontece aqui na utilização dos recursos minerais e energéticos, tá? Então, os recursos minerais apresentam importância estratégica para as sociedades. Uma das principais indústrias do século XXI, a indústria armamentistas, que é a indústria de arma, depende diretamente desse tipo de recursos, né? Que são os recursos minerais. Em tempos de guerra, a disponibilidade de minérios pode ser decisiva para uma campanha. A corrida nuclear, implementada no período da Guerra Fria, tá? Que foi aquela guerra entre o capitalismo e o socialismo que se estendeu de 1945 a 1991. Dependia da disponibilidade de minerais radioativos, tá? O exemplo do urânio, por exemplo, matéria-prima para a construção de armas nucleares. Então, um país que ele é detentor de recursos minerais e energéticos, tá? Então, ele pode se tornar uma grande potência, tá? Então, ele pode se tornar um país que vai ter problemas com outros países, tá? Então, o que os países que têm recursos minerais, que têm recursos energéticos, tá? Eles fazem acordo com outros países, tá? Um país, ele não tem todos os recursos. Então, um país que ele não tem, por exemplo, um recurso mineral, ele vai precisar de outro país que tem, tá? E também os recursos energéticos, tá? Então, esses recursos, tá? Eles são de extrema importância para o desenvolvimento de um país. Lá na época da colonização, a gente viu que os países europeus, os países ricos, tá? De primeiro mundo, eles colonizaram alguns países, tá? Rico em minerais, e eles exploraram essa matéria-prima, tá? Exemplo dos países africanos, alguns países aqui da América Latina, exemplo do Brasil, tá? Que é rico em minerais e também em recursos energéticos. Então, geralmente, esses países, eles são explorados. Hoje em dia tem os acordos, tá? Tem os países que eles não têm tecnologia, mas eles têm os recursos minerais, que são as matérias-primas, tá? Então, eles suprem os países que não têm esses minerais em troca de tecnologia. Então, a exploração dos recursos naturais até o século XX, como que foi essa exploração? O fim do período colonial, como eu falei anteriormente, impôs às grandes potências novas formas de relacionamento com os países recém-independentes, visando a extração de seus recursos naturais. Lá na época da colonização, tá? Esses recursos naturais, eles eram explorados, tá? Então, o país que ele era colônia de outro país, então a colônia ele supria, tá? Aquele país colonizador de recursos naturais. A partir do momento, tá? Que
os países conseguiram sua independência, tá? Esses laços foram mudados. Então, impôs às grandes potências novas formas de relacionamento. As grandes potências tiveram que mudar suas formas de relacionamento com os países recém-independentes, tá? Que eram aqueles países que um dia foram colônias desses países, tá? Dessas grandes potências, visando a extração de seus recursos naturais. Não quer dizer que essas grandes potências aqui, tá, esses países colonizadores, eles ainda não exploram os recursos naturais dos países explorados, dos países que se tornaram independentes. Ainda há essa necessidade dos países, essas grandes potências, de suprir, tá, suas necessidades, seus recursos naturais. Então, com a Revolução Industrial, o carvão vegetal cedeu lugar ao carvão mineral. Então, a partir da Revolução Industrial, tá, da industrialização, tá, as pessoas começaram a trabalhar nas indústrias. Então, a indústria ela precisou de mais recursos. Então, o carvão vegetal cedeu lugar ao carvão mineral, ao minério, que era utilizado nos altos fornos das siderúrgicas e formava a liga para o aço, que era amplamente empregado na produção de máquinas, meios de transportes e mercadorias. Então, a partir da Revolução Industrial, tá, começou a aumentar as necessidades, tá, dos recursos naturais, tá, e do material que vinha se tornar, tá, que vinha a ser feito a partir dessas matérias-primas, tá. Durante essa fase inicial do capitalismo, a indústria concentrava-se em um pequeno número de países, tá, que são aqueles países de primeiro mundo, tá? Exemplo da Inglaterra, tá? Que foi onde começou essa revolução industrial, tá? Eles se utilizavam de matérias-primas oriundas dos mais diversos lugares do mundo, tá? Que são aqueles países que eram colonizados, aqueles países que não eram independentes, tá? Que eram colônias desses países, tá? Dessas grandes potências. Então, as grandes potências, elas sempre precisaram, tá, dos recursos minerais dos países colonizados. Então, a partir da Revolução Industrial e a partir do aumento dessa necessidade, essa matéria-prima, ela foi mais utilizada, como é exemplo do petróleo, tá? Houve a necessidade, tá? Quanto mais se cresce a indústria, quanto mais um país ele avança, mais ele vai ter necessidade de matéria-prima. Tá? Então, essa matéria-prima é oriunda de diversos lugares do mundo, é exemplo do Brasil, alguns países africanos que são ricos em matérias-primas. Então, o Brasil ele fornece matéria-prima para diversos países, não só lá na Europa, fornece matéria-prima, por exemplo, hoje em dia na China, tá? Então, supre as necessidades de alguns países. O petróleo e a eletricidade. O petróleo, tá? Ele mudou a ordem geopolítica global. A partir da exploração do petróleo, tá? Um país que ele tem petróleo, tá? Ele fornece esse petróleo para outros que não têm, tá? Então, tem toda uma política, tem toda uma geopolítica global voltada para a exploração do petróleo. Então, nós ainda hoje utilizamos o petróleo, tá? Embora o petróleo ele seja altamente poluente, tá? É um dos grandes poluidores de ar, tá? Mas mesmo assim, os países ainda necessitam muito do petróleo. No século XX, com a segunda revolução industrial, o petróleo e a eletricidade tornaram-se bens preciosos. Bens preciosos, tá? A eletricidade, por sua vez, foi sendo implementada em larga escala para uso industrial e doméstico, causando também forte impacto na organização do espaço geográfico mundial. Tanto o petróleo quanto a eletricidade, elas são de extrema importância para os países, tá? Globalmente. Então, um país, ele precisa de petróleo, ele precisa produzir, ele precisa, por exemplo, de gasolina para locomover, tá?
seus carros, tá? Seus ônibus, tá? Ele precisa do plástico, nós utilizamos também, que é um material oriundo do petróleo. Então, nós precisamos de eletricidade para produzir, tá? Industrialmente, nas indústrias, e precisamos de eletricidade para o uso doméstico, diário, do dia a dia, tá? Então, a gente precisa de energia, tá? Tanto para ligar uma televisão, quanto para uma geladeira, para armazenar comida. Então, todas as mudanças que teve na sociedade, tá? E que tem na sociedade, faz com que faz com que a gente tenha uma necessidade do petróleo, do uso das matérias-primas e a necessidade da eletricidade. Aqui são as referências, eu utilizei o Baldrá e André, que é o livro que nós utilizamos em sala de aula, tá? E utilizamos no período remoto também. Então, essa foi a geopolítica dos recursos minerais e energéticos, tá? Nós precisamos de mineral, tá? Dos minérios, e também precisamos de energia, principalmente para produzir, tá? Então, a gente é dependente, tá? Principalmente, tá? Do petróleo e da energia, tá? Temos exemplos das hidrelétricas, tá? Um país que ele não é autossuficiente em energia, ele precisa ter energia de outro país, então os acordos, tá? Tem as hidrelétricas, no caso do Brasil. Você pode suprir a necessidade de outros países. Agora, nessa semana, tem um problema de energético acontecendo agora aqui no Brasil, tá? Não é por falta de energia, tá? E sim como essa energia está sendo distribuída, tá? No país. Então, são questões que acontecem, que vem acontecendo, não é por falta de energia no Brasil, não. É o fornecimento mesmo, como esse fornecimento ele está sendo, como essa distribuição de energia está sendo no país, né? Então, até a próxima. Foi muito bom estar com vocês.